Olha que coisa, hein? Parece que temos aí mais novidades no caso do Vorcaro, tá? Lembra do Sicário, né? O Luiz Felipe Moura Mourão, né? Que chamava, conhecido como Sicário, que era o rapaz que era o faz-tudo do Vorcaro e que arrumava as informações lá na PF, e, enfim, e parece que também ameaçava pessoas. Era um cara lá, um capanga lá do Vorcaro, né? E esse cara misteriosamente suicidou-se ou foi suicidado quando foi preso na PF. Até o momento, a gente não tem acesso às imagens que supostamente comprovariam que ele teria se suicidado na cadeia horas depois de ser preso, alguns minutos após falar com o advogado dele e dizer que está tudo bem, ele teria tirado a própria vida, ou, né, se você preferir, alguém da PF teria tirado a vida dele e dito que ele tirou a própria vida. É sempre complicado esse negócio de suicídio na cadeia. O fato é que a irmã dele, a irmã do Sicário, mandou mensagem para o pessoal do Henrique Vorcaro, do pai do Vorcaro, cobrando apoio dos Vorcaro à família do Sicário, né? Porque aparentemente os Vorcaro deviam 100 mil reais para o Sicário, para a família do Sicário, e não mandaram nem uma coroa de flor no enterro dele. E, enfim, ela está muito chateada e ela mandou que tenha acesso à nuvem do celular do irmão, ou seja, ela tem a senha do irmão, teve acesso a todo o material que tem no celular do irmão e que teria coisas para destruir a família completa, né? Bom, ela pode estar mentindo, tá? Ela pode estar falando isso sem ter essas informações, né? Mas é uma coisa que é realmente preocupante. Eu diria que parece que esse caso do Vorcaro vai esquentar agora, tá? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu. Eu estou gravando esse vídeo no dia 16 de junho de 2026, às 2 horas da tarde, e essas notícias foram sugeridas por Noviça Rebelde, Bibi e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, caso Master. A irmã do Sicário ameaçou revelar arquivos capazes de acabar com a família de Vorcaro, mostra PF, né? Bom, a gente sabe que na última fase da Operação Compliance Zero, o pai do Vorcaro, o Henrique Vorcaro, foi um dos presos justamente porque estaria coordenando a equipe lá do pessoal a turma, né, que era o nome do grupo de WhatsApp que incluía o pessoal que estava fazendo serviço para o Vorcaro, né? E por isso ele teria sido preso, né? Inclusive, a gente vai falar sobre isso também, o Gilmar Mendes liberou para julgamento o caso do pai do Vorcaro. Eu acho que com essa informação que saiu aqui, a minha impressão que eu tenho, né, que eu vou falar para vocês, é que foi justamente para isso que foi liberada essa informação agora, né? O Gilmar Mendes passou um tempão tentando convencer o Cássio Nunes a votar pela liberdade do pai do Vorcaro. Ele agora liberou para julgamento a questão da prisão do pai do Vorcaro, né? E agora a polícia liberou essas informações aqui. E eu acho que fica muito difícil liberar o pai do Vorcaro agora, tá? Mas vamos entender o que tem aqui, né? Aqui, ó. Trocas de mensagens captadas pela Polícia Federal mostram que Joana Mourão e a mãe do Sicário, a Denise, ou seja, é a irmã e a mãe do Sicário, foram abordadas por integrantes da organização criminosa chefiada pelo Daniel Vorcaro, né, para que ficassem em silêncio. Aqui, ó, Joana Mourão, irmã de Luiz Felipe Moura Mourão, que é o nome do Sicário, né, ameaçou revelar arquivos capazes de acabar com a família do ex-banqueiro preso Daniel Vorcaro. Segundo documentos da Polícia Federal obtidos pelo blog, né, isso aqui foi vazado pela polícia, evidentemente, né? De acordo com a investigação, integrantes da organização criminosa chefiada por Vorcaro atuaram para tentar comprar o silêncio dela. O documento foi produzido por investigadores e enviado para o ministro relator do caso Master, o André Mendonça, nessa terça-feira, dia 16. O ministro retirou o sigilo do documento. O André Mendonça está jogando direitinho. O André Mendonça sacou que o Gilmar Mendes liberou para julgamento a prisão do pai do Vorcaro. E aí qual que é a situação, né? Se o Gilmar Mendes liberou isso agora, é porque das duas uma. Ou ele convenceu o Cássio Nunes a votar a favor da liberdade do pai do Vorcaro, que lembra, é uma das expectativas que eles têm, né, que a prisão domiciliar do pai do Vorcaro seria uma espécie de aviso para o Vorcaro que a prisão domiciliar dele viria em seguida. Então, ou seja, foi negada as delações premiadas, o Vorcaro não vai ter delação premiada, não foi aceita a delação do Vorcaro pela PF, a gente já tem essa informação, né?
E com isso, o Gilmar Mendes e o pessoal lá da banda podre do STF quer tranquilizar o Vorcaro, dizendo, não, você vai para prisão domiciliar, vai dar prisão domiciliar para o seu pai, para o seu primo, não sei o que lá. Só que aí agora, com esse escândalo aqui, meu amigo, não tem essa não, cara, não tem o que fazer, não tem como não tem mais nenhuma abertura para prisão domiciliar para o pai do Vorcaro, né? Aqui, ó, o Sicário foi preso em março desse ano durante a terceira fase da Compliance Zero. Ele foi apontado nas investigações como braço direito do Daniel Vorcaro no grupo chamado A Turma, que era o grupo de WhatsApp que o pessoal ficava batendo papo lá e encomendando crimes, encomendando ameaças e não sei o que lá, né? Segundo a PF, após a prisão e morte de Luiz Felipe Sicário Mourão, Moraes Mourão, o nome dele, né? Manuel Mendes Rodrigues, conhecido como Manolo, que era braço direito do pai do Daniel Vorcaro, atuou de maneira ativa para viabilizar recursos financeiros para a família Mourão, que estava com dificuldades financeiras desde a prisão do Sicário. Nas mensagens interceptadas pela PF, Joana cobra interlocutores de Vorcaro por suas dificuldades financeiras, e uma delas relata que, nos dias seguintes, teria que arcar com uma parcela de 40 mil de um financiamento, além da prestação da casa onde mora. Estou desesperada já. Após esse contato, Manolo passou a tratar do assunto com Keyson Moreira, primo de Joana. Em uma das conversas, Keyson diz, vou na mãe dela, que essa menina é descontrolada, né? Ou seja, o pessoal estava tentando controlar a irmã do Sicário, que estava chateada porque o irmão dela foi morto. O irmão dela era o arrimo da família, né? Quem dava dinheiro para a família, né? A PF também destaca a relação entre Vorcaro e Manolo, apontada como integrante da chamada Turma, né? A Turma era o nome do grupo de WhatsApp que o pessoal participava, né? Segundo os investigadores, Manolo liderava esse braço da organização e atuava como aliado próximo do ex-banqueiro. A investigação afirma que Manolo era usado como instrumento de pressão física e moral a favor dos interesses da família Vorcaro. Segundo a Polícia Federal, sua reputação no meio de contravenção era explorada para conferir credibilidade às ameaças e intimidar as vítimas. Ou seja, o Manolo era um criminoso e o pessoal usava isso para justamente intimidar as pessoas, né? Diante das ameaças feitas por Joana, Manolo sugeriu um encontro presencial marcado para o dia 28 de abril de 2026. De acordo com investigadores, Joana estava acompanhada da mãe, a Denise. A conclusão se baseia em mensagens enviadas por Manolo a Henrique Vorcaro. Então a gente sabe dessas informações todas porque o celular do Henrique Vorcaro está com a polícia, né? Ele foi preso, né, com o celular dele, e tem as informações do Manolo passando essas informações para o Henrique Vorcaro, né? De acordo com os investigadores, Joana estava acompanhada da mãe, nas quais diz que ele relata estar reunindo com a mãe e informa quando deixa o local. Em uma das mensagens, Manolo escreveu ao pai de Vorcaro, Henrique, boa noite. Estamos conversando com a mãe aqui. Vamos passar os contatos ativos pertinentes ao nosso amigo para o nome dela. A mãe para resolver a questão. A PF destaca ainda que a reunião terminou por volta das meia-noite, né, 38 minutos. Meia-noite e 38 minutos. Nesse horário, Manolo enviou uma nova mensagem ao Henrique Vorcaro. Saí agora, amanhã conversamos. Mesmo após o encontro com Manolo, Joana continuou, segundo a PF, ameaçando divulgar documentos que comprometeriam a família Vorcaro. De acordo com a investigação, no dia 7 de maio de 2026, Joana enviou a Manolo uma mensagem com um link da publicação no Instagram sobre a prisão de Felipe Candanço Vorcaro, primo de Daniel Vorcaro. Na sentença afirmou que já pretendia expor Henrique Vorcaro. Já foi o filho, o genro, hoje o sobrinho. No que depender de mim, Henrique Vorcaro será o próximo. Domingo já coloco tudo no Fantástico e no Cabrini dessa empresa, dessa família maldita, escreveu Joana em mensagem interceptada pela Polícia Federal. Ela não botou nada no Fantástico, não expôs nenhuma informação, o que pode levar a crer que ele pagou ela, né? E se ele pagou ela, é obstrução de justiça. Então isso aqui é um crime configurado claramente. Segundo os investigadores, a sigla HV é uma referência a Henrique Vorcaro. No dia 12 de maio, Joana enviou uma mensagem a Manolo. Nela perguntou sobre a formalização de um contrato. Como você está? Tudo bem? Que dia posso assinar o contrato? Sabe se já está pronto? Me liga quando puder, por favor. Segundo a Polícia Federal, a mensagem faz referência à participação de Joana no quadro societário da JM Consultoria e Participações Imobiliárias Limitada. Ao consultar registro na Receita Federal, os investigadores verificaram que Joana Machado figura como sócia administradora da empresa, cujo capital social é de R$1 milhão. Sendo que capital social não quer dizer necessariamente que a empresa tem esse dinheiro, tá? Até o momento, a PF não confirmou se o contrato mencionado na conversa chegou a ser assinado. Para os investigadores, porém, as movimentações indicam uma possível prática de lavagem de dinheiro. A suspeita é que recursos obtidos por Sicário como contrapartida por crimes que teria cometido a mando de Daniel Vorcaro
estivessem sendo repassados à mãe e à irmã dele, né? Então, ou seja, a irmã e a mãe lavavam o dinheiro para o sicário. E é lógico, isso é ilegal, né? Isso implica também a questão, o pessoal do Vorcaro, né? Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, conhecido como sicário, era apontado pela Polícia Federal como braço direito de Vorcaro. Ele foi preso em março de 2026 durante a Operação Compliance Zero, horas após a prisão. Enquanto aguardava a audiência de custódia na superintendência da PF, Mourão tentou tirar a própria vida dentro da cela. Foi socorrido e levado no hospital, mas teve morte cerebral confirmada. Então ele conseguiu tirar a vida, né? E isso é uma coisa que chama muita atenção, porque como eu falei para vocês, ele estava poucas horas na prisão. É verdade que acontece da pessoa ser presa e ficar depressiva e ter problemas, isso acontece, é verdade. Mas ele tinha acabado de chegar na prisão e ele conversou com o advogado horas antes, e o advogado falou que ele estava normal, estava esperançoso, ia ter audiência de custódia ainda, ele poderia ser liberado na audiência de custódia, né? A audiência de custódia é para liberar em caso de prisão indevida, né? E lembra, ele é um cara que tinha contatos dentro da PF, então, ou seja, pode ser que ele estava justamente num lugar da PF, com pessoas da PF com interesse em eliminar ele, para ele não abrir a boca, não falar quem eram os contatos dele dentro da PF. Essa morte do Mourão, para mim, ainda é muito suspeita, né? Ele foi socorrido e levado ao hospital, mas teve morte cerebral. Ele morreu, né? Ele se suicidou, né? Ou suicidaram ele, né? Segundo os investigadores, Sicário desempenhava papel central na organização criminosa, atuando no monitoramento de alvos, na cobrança ilegal de valores e coisa e tal. Enfim, fala aqui todas as informações, né? Ele estava nos grupos A Turma e Os Meninos e não sei o que lá, e essa é a informação. Tem vários jornais aqui, a mesma informação, aqui no Terra também com os mesmos dados, né? Aqui, ó, o Sam Puncher bota um diálogo que foi extraído do celular aí, que foi liberado aí em alguns jornais aqui, ó. Acabo com a delação do filho. Então repare que quando foi mandado esse vídeo, essa mensagem aqui, no dia 26 de abril de 2026, o Vorcaro já estava negociando delação premiada. Acabo com a delação do filho, do cunhado e ainda jogo ele atrás das grades também. Você estava falando isso para o pai, né, o Henrique Vorcaro, né? E de fato o Vorcaro acabou preso depois, né? E se eu for, tenho que levar ele junto. Vamos conversar pessoalmente para você não se prejudicar. Eu tenho material para acabar com a família inteira, disse ela, né? Aí, em determinado momento, e já estou no meu limite. Vamos conversar pessoalmente? Vamos conversar, né? Aí parece que tem um outro trecho da conversa em que ela fala que teve acesso ao material em nuvem do sicário. Ou seja, o irmão dela tinha um celular, ela tinha a senha do celular do irmão dela e com isso conseguiu baixar todas as mensagens, todas as informações que estavam na nuvem referentes a esses contatos entre o sicário e o pai do Vorcaro, né? E, ou seja, claramente o que mostra isso daqui é que o pai do Vorcaro estava atuando para calar pessoas, calar testemunhas, né, esconder provas, obstruir justiça no final das contas. E lembra que acabou de acabar nesse momento a delação do Vorcaro, né? Ou seja, a PF sinalizou interesse agora na delação do ex-BRB, do cara lá ligado ao Ibanez Rocha, mas depois do veto à proposta do Vorcaro. A proposta do Vorcaro já foi focada, né? Já foi cancelada. Agora, lembra que o pessoal estava falando que a expectativa é que o Vorcaro agora ele tinha um plano para ir para a prisão domiciliar. E esse plano é que alguns ministros iam conseguir a domiciliar para o pai dele, para o Henrique Vorcaro, e isso iria sinalizar que no futuro iria a domiciliar do próprio Vorcaro. E o plano, que certamente esse plano, entre aspas, foi vazado para os jornalistas pela própria equipe ali, pelo próprio Gilmar Mendes e coisa e tal. O plano era esse. O Gilmar Mendes pediu vista ao caso da prisão do Vorcaro, né? E com isso ele estava esperando, ele estava tentando convencer o Nunes Marques, porque lembra, na segunda turma você tem um voto suspeito, que é o voto do Toffoli. O Toffoli não vota em nada nesse caso. Então você tem 2 votos pela prisão do Henrique Vorcaro, que era do Fux e do André Mendonça, e o Gilmar Mendes é o cara que quer soltar o pai do Vorcaro, porque teme que o Vorcaro entregue o Alexandre de Moraes, entregue talvez o próprio Gilmar Mendes, né? Tudo leva a crer que o Gilmar Mendes... Esse negócio de achar que o Gilmar Mendes está fazendo todas essas coisas porque quer defender o Alexandre de Moraes, quer defender o Toffoli. Eu não caio nessa, cara. Para mim, o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes tem complicação nessa história também. Ele está protegendo demais isso, porque ele também está nessa fita aí, né?
Então, aqui ó, a segunda turma do STF decide nessa terça-feira sobre manutenção da prisão do Henrique Vorcaro. Empate favorece a defesa. Ou seja, o plano do Gilmar Mendes é que, se o Cássio Nunes votar contra a prisão do Vorcaro, ou pela prisão domiciliar do pai do Vorcaro, do Henrique Vorcaro, né, ele votaria também pela prisão domiciliar do Henrique Vorcaro. Como fica 2-2 em dúbio pro réu, o Vorcaro iria para a prisão domiciliar. Isso sinalizaria para o Vorcaro que, né, que a coisa toda, no futuro ele vai também receber a prisão domiciliar. Né? Vorcaro, fica tranquilo, não delata ninguém, não fala nada do Xandão, porque a gente está conseguindo aqui, a gente vai conseguir fazer as paradas. Aí agora a PF libera esse negócio, o André Mendonça tira o sigilo disso tudo aqui. Isso aqui aconteceu a 12h32, ou seja, hoje é o 12h32. O Gilmar Mendes liberou, exatamente depois do Gilmar Mendes liberar, foi aqui, minutos depois, 13h09 foi o momento em que o Gilmar Mendes liberou para julgamento a questão do pai do Vorcaro. As duas coisas foram juntas. Não dá para saber se o Gilmar Mendes liberou para julgamento porque desistiu, porque viu que não ia conseguir mais convencer o Cássio Nunes, ou se ele já tinha programado tudo para o Cássio Nunes manter, né, ou melhor, para o Cássio Nunes dar a prisão domiciliar para o pai do Vorcaro, e aí agora deu merda, né? Porque agora com essa liberação aqui, isso aqui tá mais do que óbvio que o Henrique que o Henrique Vorcaro estava pagando a família para manter a família calada e coisa e tal. E eles têm muito mais informações ali, né? A irmã falou que tem um monte de informação. Não sei nem se ela tem, tá? Pode ser que ela esteja mentindo, tá? Mas certamente existe essa expectativa, né? Cara, essa coisa vai ficar emocionante, meu amigo. O negócio tá pegando fogo. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.